E aí, pessoal, boa tarde. Hoje eu gostaria de trabalhar em cima da semântica da palavra amor. E todos nós sabemos que a palavra amor, ela é muito mais, ela vai muito mais além do que uma simples palavra. Porque a gente sabe que amor, além dele ser uma palavra bem conhecida de todos nós, ela é também um tipo de sentimento. De modo que todo ser humano, ou todas as pessoas, traz em si esse sentimento conhecido como amor. Porém, pessoal, como eu quero trabalhar com a semântica da própria palavra, eu gostaria de mostrar para vocês que não existe apenas uma forma de amar. Mas existem variedades, né, de forma da gente estar amando. Por exemplo, o modo com que eu amo a Deus é bem diferente do modo com que eu amo os meus pais. O modo com que o esposo ama a esposa e a esposa ama o esposo é bem diferente do modo com que eles amam os seus filhos. E o modo com que eu amo os meus amigos é diferente do modo com que eu amo todos esses outros que eu trouxe para vocês. Então, para cada tipo, existe um sentimento ou um tipo diferente desse sentimento, né, que nós conhecemos como amor. E eu gostaria de ler para vocês uma passagem bem conhecida, lá no Evangelho de João, no capítulo 21 e o versículo 15, onde Jesus ele faz 3 perguntas para Pedro. Pessoal, primeiro, por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro amava ele? A primeira coisa é que Jesus gostaria de trazer na mente de Pedro de que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Por isso, Jesus perguntou 3 vezes se Pedro amava ele. Então, o primeiro propósito ali das 3 perguntas de Jesus é para trazer em mente, na mente do próprio Pedro, de que o Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Por isso, Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, o primeiro motivo foi esse. Porém, pessoal, além desse ser o primeiro motivo, de trazer na mente de Pedro um tipo de lembrança, o maior motivo, que é o segundo que eu vou citar agora, mas porém o maior, é o tipo de amor com que Jesus estava expondo para Pedro, através das 3 perguntas. Porque Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Aí versículo seguinte, Jesus: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro então se entristece, porque Jesus pergunta 3 vezes. Aí Pedro então diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus então responde: então apacenta as minhas ovelhas. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Não vou nem estar lendo, eu já citei aqui o texto, que é lá no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, depois você lê em casa. A gente sabe, ou pelo menos muita gente sabe disso, que o Novo Testamento ele foi escrito originalmente na língua grega. Enquanto o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E nessas 3 perguntas de Jesus para Pedro, Jesus ele traz pelo menos 2 tipos de amor nesses 3 versículos. E como eu estou trabalhando com vocês sobre a semântica da palavra amor, a gente vai ver que na língua grega existe várias semânticas dessa palavra. Mas, porém, existem 3 principais, que é o amor ágape, que é o amor philos, que escreve com PH,
né, porém se pronuncia philos, e existe também o amor eros. O primeiro deles, pessoal, é o amor ágape. O amor ágape é conhecido como aquele amor incondicional. Isso quer dizer que o amor de Deus em relação às pessoas é um amor ágape. É um amor em que Deus ele não coloca condições. É o mesmo que Deus dizer assim, ó, pessoal, eu amo vocês, independente do que vocês fizerem ou do que vocês disserem. Eu amo vocês. Isso quer dizer que o amor de Deus não coloca em nós condições. Entendeu? Então, o amor ágape, essa palavra ágape vem do grego, né? Ela traz o sentido de um amor incondicional. É aquele amor em que Deus doa-se para nós, né? Que Deus ele doa para nós. Você já viu lá no Evangelho de João, ainda no Evangelho de João, lá no capítulo 3, e o versículo de número 16, quando diz lá assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, lá onde diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Aquela palavra amou, que vem do verbo amar, né, ele é um amor ágape, é um amor incondicional. Isso quer dizer que Jesus morreu por todos, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus não amou um grupo de pessoas, mas amou a todos, de modo que ele enviou o seu filho para morrer por nós. Então, esse amor ágape é um amor incondicional. O amor philos, né, que é escrito com PH, mas pronunciado philos, é o amor no sentido de amor fraterno, é um amor fraternal. Não é o mesmo amor incondicional de Deus. Isso quer dizer que o amor philos é o amor, por exemplo, que eu tenho por um amigo. É um amor fraternal. Então, eu amo meu amigo me ama, né? Esse tipo de amor é diferente do amor ágape. O amor philos é um amor fraternal, de amigo para amigo, de irmão para irmão, né? De tio para sobrinho. Então, isso tudo é amor philos. É um amor, né, fraternal. Um exemplo para vocês, dentro da Bíblia. Quando a Bíblia fala, né, sobre o amor de Davi e Jonatas, né, embora algumas pessoas trazem uma distorção daquilo ali, mas aquele amor ali, aquele sentimento entre Davi e Jonas é um amor philos, né? Embora, né, tá escrito no Antigo Testamento, que é no hebraico, mas o tipo de sentimento é o sentimento do amor philos, que é o amor fraternal de amigo para amigo. Então, esse é o outro tipo de amor. E um terceiro tipo de amor dentro da língua grega, né, isso é até falado, né, pelos próprios filósofos, né, Platão, Aristóteles, Sócrates e assim por diante, existe também um amor chamado amor eros. O amor eros, gente, até mesmo pela própria palavra, né, a palavra eros vem de quê? De erótico. Então, o amor eros é o amor do esposo para a esposa, ou da esposa para o esposo, porque é um amor no sentido romântico. É um amor físico, é uma atração física. Então, esse tipo de amor é diferente do ágape, é diferente do philos, porque esse amor é o eros. É aquele amor físico, né? É aquele amor de atração sexual entre o esposo e a esposa. Mas aqui, pessoal, não quero que vocês confundam, né? Quando lá o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 5, ele diz assim, ó, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Quando Paulo ele traz ali o verbo amar, né, para que os maridos devem amar suas mulheres, como Cristo amou a igreja, não é o amor eros, é o amor ágape, é o amor incondicional. Porém, existe o sentimento do amor eros, que é o amor físico, né, que é o amor romântico entre o esposo e a esposa. Por exemplo, quando a gente vai ler lá no livro de Cantares, né, que é lá no Cântico dos Cânticos, a gente vai ver, né, que Salomão ele escreve
em forma de poesia para sua amada Sulamita, e ele então traz ali, né, um tipo de amor que, se fosse no grego, seria o mesmo amor eros. Ou seja, o sentimento é o mesmo. A pronúncia é diferente. Por quê? Porque lá em Cantares está escrito em hebraico, né? E eros é uma pronúncia grega. Porém, o tipo de sentimento é o mesmo. Quando Salomão escreve para Sulamita aquela carta poética, ele traz o sentimento do amor, que é o mesmo amor eros, de atração física, né? De esposo para esposa, de noivo para noiva, né? Aquela atração, aquele sentimento no sentido mais romantizado. Então, aquele amor ali seria o amor eros. No hebraico, por exemplo, ele é chamado de amor dode. E esse amor dode em hebraico é o mesmo amor eros que seria no grego. Existe também o amor, por exemplo, o amor ágape. Lá no livro de Cantares existe, né? Tem alguma passagem que, né, o noivo fala para a esposa: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Aquilo ali, né, já é um amor diferente, por exemplo, do amor dode. Ali seria mais o amor ahavá, que é um amor incondicional, igual o amor ágape, que é escrito, né, no grego. Então, como nós estamos falando sobre as diferentes semânticas da palavra amor, a gente vai ver algo muito profundo lá quando Jesus está falando com Pedro, porque o principal objetivo de Jesus não era trazer na mente de Pedro de que Pedro havia negado ele 3 vezes. Não é somente pelo fato, né, de Jesus perguntar 3 vezes para Pedro: tu me amas? Para trazer em mente de que ele havia negado Jesus 3 vezes. Mas, porém, né, Jesus está mostrando ali 2 tipos de amor, que é o amor ágape e o amor filos. Eu vou estar lendo aqui, pessoal, na Bíblia Strong, né, que vai trazer o sentido original da palavra. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, deixa eu ir lá, João 21. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo de número 15. Aqui que está escrito: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então disse: apacenta os meus cordeiros. E no versículo 17, Jesus então pergunta pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Simão se entristeceu por ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: Senhor, você sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, ou os meus cordeiros, mesma coisa. Pessoal, quando a gente vai aqui no primeiro versículo, né, do capítulo 21, que é o versículo 15, aí Jesus pergunta assim, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Quando a gente clica aqui na palavra ama, do verbo amar, aí vai puxar aqui o sentido da palavra, que é o amor ágape. Então a pergunta que Jesus faz para Pedro seria mais ou menos isso aqui: Simão, filho de Jonas, você me ama de forma incondicional? Porque o amor que Jesus está falando é o amor ágape. Então é a mesma coisa que Jesus fala assim: Simão, você me ama com amor incondicional, com amor ágape? E aí então Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A resposta de Simão não é o amor ágape que Jesus havia perguntado. Quando eu clico aqui na resposta de Pedro, ele diz assim, então respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí eu clico na palavra amo aqui, sai o sentido filos. Isso quer dizer que a resposta de Pedro não foi a resposta que Jesus queria.
que seria o amor ágape. Pedro responde: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas porém no sentido de filos, no sentido de amor fraternal. Pessoal, eu acho interessante essa resposta de Pedro, por quê? Porque Pedro, ele foi sincero com Jesus. Ele foi honesto na resposta. Né? Porque Pedro poderia ter mentido, se ele quisesse, ele poderia. E Jesus saberia que ele estaria mentindo. Mas Pedro, diferente de antes, porque Pedro negou Jesus, na resposta dele, ele foi sincero. Então Jesus perguntou: Pedro, tu me amas com amor ágape? Isso eu estou falando com as minhas palavras. Tu me amas com amor ágape? Aí Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo com amor filos. Isso quer dizer que naquele momento, Pedro tinha certeza que não poderia responder que amava Jesus de forma incondicional, porque Pedro ainda não estava preparado para aquele tipo de amor. Pedro havia acabado de negar Jesus. Então ele ainda não estava preparado. Por isso que ele responde que amava Jesus com o amor filos, que é o amor de amigo para amigo. Então ele foi sincero. Jesus ficou feliz com isso. Aí vem Jesus a segunda vez. Perguntou-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? De novo, eu clico na palavra amor da segunda pergunta. Você me ama com amor ágape? É Jesus perguntando de novo do mesmo jeito. Pedro, tu me amas com amor incondicional? Aí Pedro responde. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí eu clico aqui no amo da resposta de Pedro, que é a segunda pergunta, sai de novo o amor filos. Então Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor de amigo, com amor filos, e não com amor incondicional. Então Pedro continuou sincero na sua resposta. Pessoal, e a sinceridade agrada a Deus. A sinceridade, a verdade, a honestidade agrada a Deus. Então ele respondeu de forma sincera: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas com um amor filos, de amigo para amigo. Ok. E Jesus, então, pela terceira vez, ele faz de novo a pergunta para Pedro. Só que aí Jesus muda a pergunta. Jesus não pergunta se Pedro ama ele com amor ágape. Aí Jesus troca a pergunta. E Jesus perguntou-lhe pela terceira vez: filho de Jonas, você me ama? Aí eu clico na palavra ama. O verbo amor, aí sai o quê? Filos. Isso quer dizer que Jesus tinha certeza, ele sabia que de fato Pedro, naquele momento, não conseguia, por mais que ele quisesse, amar ele de forma incondicional. Amar ele com amor ágape. Então Jesus vai e inverte. Na terceira pergunta de Jesus, Jesus muda. Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas então com amor filos? Aí Pedro responde. Simão se entristeceu por ele ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu, Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. E de novo aqui a resposta é o amor filos. Pessoal, então eu acho interessante demais, né, essas perguntas que Jesus fez para Pedro, porque o principal objetivo de Jesus em relação a Pedro é em relação ao sentimento amor. Se Pedro realmente amava Jesus de forma incondicional, mas Pedro foi sincero, foi honesto na sua resposta em dizer que naquele momento ele não estava preparado para amar Jesus de forma incondicional, mas porém de forma fraternal, né, Pedro amava Jesus, que é o amor, né, de amigo, o amor filos, mas o amor ágape ele não tinha. Naquele momento não. Mas tudo nos leva a entender que depois, posteriormente, quando Pedro, quando a igreja é formada, aí sim ele traz consigo, né, em relação a Jesus, o amor ágape. É tanto que Jesus, na sequência aqui, ele diz assim, ó, quer ver? Jesus fala assim, ó, no versículo 18, na verdade, Jesus falando para Pedro, na verdade te digo, que quando eras mais novo, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá
e te levará para onde tu não queres. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Então, através aqui do versículo 18, nós vemos que Jesus fala para ele assim, ó, com as minhas palavras. Pedro, enquanto você é mais novo, você fazia o que você queria. O que dava na sua cabeça você fazia. Ninguém te impedia de fazer nada. Mas quando você fores mais velho, outra pessoa vai fazer com você o que você não faria que se fosse em outra época. Isso está mostrando, então, com que tipo de morte que Pedro morreria. Então, está mostrando que Pedro, né, morreria de forma horrenda, né, de forma terrível, por amor a Jesus. Então, isso mostra que na velhice de Pedro, ele estaria amando a Jesus com um amor ágape, de forma incondicional. A ponto dele deixar as pessoas tirar a sua própria vida por amor a Jesus. Então isso mostra que realmente, né, quando Pedro agora já mais velho, né, posteriormente, então o amor com que ele tivesse em relação a Jesus não seria mais o Philos, mas seria o ágape, que é o amor incondicional. Então isso aqui mostra para nós uma lição muito grande. E a pergunta é, será que nós, né, primeira pessoa do plural, será que nós amamos a Deus com amor ágape, com amor incondicional? Ou nós amamos a Jesus apenas com amor Philos, que é o amor de amigo para amigo? Essa é a pergunta. Porque quando Deus ele pede para Abraão sacrificar Isaac, por mais que Deus deu, né, ali providenciou um cordeiro para si, no momento ali que Isaac ia sacrificar o filho, e ainda então o anjo bradou, a gente vai ver que de fato Abraão ele ia sacrificar Isaac. Isso quer dizer que quando Abraão levanta o cutelo, no seu coração ele havia sacrificado Isaac. Então esse amor de Abraão para Deus é um amor ágape, é um amor incondicional, a ponto de dar aquilo que ele tinha de melhor para Deus. Aí então todos nós conhecemos a história, né, sabemos que Deus providenciou para si o cordeiro e aí então impediu, né, ali de que realmente Abraão sacrificasse Isaac. Mas essa atitude de amor incondicional de Abraão para Deus fez com que Abraão fosse chamado amigo de Deus. Pela fé, né, Abraão, né, foi chamado amigo de Deus. Então, pessoal, essa lição aqui do Evangelho de João, no capítulo 21, é muito mais do que trazer na memória com que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. É, de fato, Jesus trazendo, né, para todos nós essa semântica da palavra amor, né, que é o amor ágape e o amor Philos, dizendo, será que de fato vocês me amam com amor incondicional? Será que de fato o amor que tem em vocês é o amor ágape? Ou é apenas um amor de amigo para amigo, que é o Philos? Então isso serve, né, para todos nós. Gosto muito, né, dessa passagem, justamente por trazer essas duas semânticas da palavra amor, né, e acima de tudo trazer uma lição de moral para todos nós. Tá bom? Será que nós amamos a Deus de forma incondicional, né, a ponto de dar a nossa própria vida para Ele? Ou será que o amor que nós temos por Deus é apenas um amor fraternal, é apenas um amor Philos, é apenas um amor de amigo para amigo? Então fica aí, né, essa pergunta para todos nós, tá bom? Então eu deixo aqui esse breve estudo para nós, né, que a gente venha refletir e venha entender mais em relação ao sentimento e também sobre a semântica dessa palavra chamada amor. Fica com Deus e até a próxima.